Quero preparar o seu coração para que nós possamos orar bem forte, para Deus quebrar as más notícias, diga assim, quebrar as más notícias e liberar as boas notícias em nome de Jesus, amém? Provérbios 17:22 diz assim: as más notícias apodrecem os ossos. Repita comigo, as más notícias apodrecem os ossos. No livro de Jeremias, capítulo de número 49, 23, Jeremias, ele mostra o que a má notícia faz quando ele encontra com a pessoa. Qual que é o recado que ele manda para a pessoa? A Bíblia diz que a má notícia, ela apodrece os ossos. Mas no livro de Jeremias, ele consegue destrinchar o que acontece quando uma má notícia chega na vida da pessoa. Que má notícia que é essa? Uma porta de emprego que fechou, uma enfermidade que apareceu, um relacionamento que terminou, uma falência na empresa, perdeu a casa, perdeu o carro, enfim, há alguma má notícia, ela entra na vida de uma pessoa, ela vai fazer isso aqui, ó, Jeremias 49, 23, 24, acerca de Damasco, Amate e Arpate estão atônitas, pois ouviram o quê? Ouviram o quê? Estão desencorajadas, perturbadas, com o mar agitado. Damasco tornou-se frágil, ela se virou para fugir e o pânico tomou conta dela. Angústia e dor dela se apoderaram, dor como a dor de uma mulher em trabalho de parto. Veja só, dentro desse texto, Jeremias consegue explicar exatamente, porque quando alguém liga, ou vai pessoalmente, ou enfim, chegou uma má notícia, você liga a televisão, uma má notícia está de encontro à sua alma, ela vai gerar dentro de você medo, pânico, pavor, angústia, dores como dores de parto. Por que dores como dores de parto? Para quem é homem aí, nunca vai sentir esse misto de emoção. É uma dor que você não sabe explicar de onde vem do seu corpo. E são as doenças psicossomáticas chamadas pela psicologia. Você não tem enfermidade nenhuma, mas dói o seu corpo. Porque a má notícia, ela apodrece os ossos e ela tem poder de gerar dentro da pessoa. Além da dores como de parto, fraqueza, tremor, incredulidade. Ela apodrece os ossos, ela traz tristeza, ansiedade e ela traz também a raiva. Existe uma curva na psicologia. Essa curva, ela tem o efeito dessas emoções. Porque ninguém acorda depressivo. Você já viu alguém dormir normal e acordar depressivo? Ninguém acorda depressivo. A depressão, quando ela acomete a vida de uma pessoa, e é uma doença, e é uma enfermidade, muitas vezes espiritual, mas ela tem que ser tratada também, ela vem após uma má notícia. A má notícia encontra com a pessoa, o seu filho morreu, seu marido morreu, você perdeu um emprego, você está com uma enfermidade. A pessoa, ela vai alimentando esses sintomas, essas emoções, medo, pavor, angústia. Quanto mais ela olha para a má notícia, mais ela vai gerando dentro dela essas emoções, até ela chegar ao ponto de cair numa depressão. A OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, a estatística na América Latina é que o Brasil está em terceiro lugar com crises de depressão, ansiedade e estresse, que são as doenças emocionais. Isso por quê? Fruto de uma má notícia. A depressão, ela é o excesso de passado. O estresse é o excesso do presente. E a ansiedade, ela é o excesso do futuro. Então a pessoa vai alimentando da má notícia, os ossos delas estão apodrecidos, vai gerando dentro dela essas emoções, até ela chegar numa profunda depressão. Por mais de Deus que a pessoa seja. A má notícia, ela não escolhe classe social, ela não escolhe a sua inteligência, a sua sabedoria, o seu conhecimento, ela não escolhe, ela chega para qualquer um. Agora, o mais interessante que Provérbios 17, 22, diz que a má notícia, ela faz o que com a pessoa? Ela apodrece os ossos. Mas olha só, quando a pessoa morre, você vai lá na catatumba, né, da pessoa,
faz uma insumação do cadáver. 17 anos, 20 anos, 30 anos de morte, 50 anos. Você abre a cova, o que tem lá dentro? Mas a Bíblia diz que a má notícia, ela apodera-se os ossos. Mas a morte não tem poder de acabar com os ossos da pessoa. Olha como é que uma má notícia, ela é violenta. Eu conheço uma irmã que a mãe dela, crente, serva de Deus, ela morreu com câncer nos ossos, por causa de uma má notícia. Essa semana eu estava lendo um artigo de uma mulher, uma professora de matemática, muito inteligente, graduada, uma mulher muito respeitada. Uma depressão não tratada, não curada, fez ela ter uma demência emocional. Hoje ela depende, 56 anos, depende das pessoas pôr comida na boca dela, adquirir um Alzheimer prematuro, para você ver a violência que uma depressão, que uma má notícia vem e atinge a pessoa. E acontece com a pessoa isso. E se a má notícia apodrece os ossos quando a gente pensa, é o que? É a estrutura humana, é o meu esqueleto que me faz manter de pé. Uma pessoa que tem só os músculos, ela consegue ficar de pé? Só a pele fica de pé? Mas você vai no laboratório de medicina, o que tem lá? Um esqueleto, o osso está ali de pé. O osso é a estrutura do homem e da mulher. E Provérbios, quando ele fala, a má notícia, ela apodrece os ossos, é porque a má notícia, ela te desestrutura. A má notícia, ela chega e ela manda um recado, ela fala, olha, se joga no chão, deita numa cama, toma remédio, não levanta não. E aí, você vai pensando naquela má notícia, vai se alimentando dessas emoções. E como eu disse, por mais de Deus que você seja, você pode ter um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. A má notícia, ela não vai escolher aquele que está mais fraco. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Somente uma boa notícia tem poder de destruir a má notícia. Provérbios 15:30 diz assim: porque a boa notícia, ela fortalece os ossos. As boas notícias, ela tem poder de destruir a força da má notícia. Se alguma má notícia veio para destruir a sua vida, eu quero te dizer, hoje é dia da boa notícia chegar na sua vida. Assenta no seu lugar. Eu não sei como que você entrou aqui. Eu estava até conversando com o pastor Jerônimo antes do culto. Eu acredito que 99% das pessoas que entraram aqui hoje tem uma má notícia que está tirando a sua força. Seja ela pessoal ou de alguém que você ama. Porque quando uma má notícia chega até na vida de alguém que a gente ama, a gente também entristece. Um filho que está nas drogas, um marido que perdeu o emprego, uma prima que está com uma enfermidade, alguém que está no CTI. Essa má notícia, ela te enfraquece, ela te desestabiliza. Isso aconteceu na vida de muitos homens e mulheres de Deus também nas Escrituras Sagradas. Moisés, ele é um homem, um líder, um homem que teve tanta intimidade com Deus, que a Bíblia fala que ele viu Deus face a face. Ele teve uma experiência de ver Deus na sarça ardente. Moisés teve uma experiência de tocar na rocha e sair água da rocha. Moisés, ele teve a experiência de ver o mar vermelho se abrir. Agora eu quero te perguntar, igreja, será que alguma má notícia poderia desestruturar a vida de Moisés? Será que uma má notícia poderia apodrecer os ossos de Moisés, criar nele medo, pavor, ansiedade, incredulidade? Será que alguma má notícia? Estou perguntando, faça um movimento, diz que sim, diz que não. Será? Um homem líder como Moisés? A Bíblia diz que Moisés, no livro de Êxodo, ele envia 12 espias para avistar a terra prometida. E 10 homens desses 12 retornam trazendo 4 más notícias para Moisés. Eles chegam e falam assim: Moisés, está lá Moisés com 2 milhões de pessoas esperando eles retornarem para trazer boas notícias. Mas eles vêm com as más notícias e falam: Moisés, a terra já tem dono.
Moisés, a terra está tomada pelo inimigo. Olha a incredulidade no terceiro. Moisés, Deus nos enganou. Moisés, nós vamos ter que voltar para o Egito. Meu Deus do céu, aquela má notícia, ela apodrece os ossos não só de Moisés, mas de 2 milhões de pessoas que estavam ali, caminhando a terra santa, para desfrutar da terra que mana leite e mel. Mas aquela má notícia, vocês vão ter que voltar para o Egito, a terra já tem dono, Deus nos enganou. Aquela má notícia, a Bíblia fala que fez Moisés e 2 milhões de pessoas chorar uma noite inteira, prantear uma noite inteira. Quando a má notícia ela chega, ela tira o sono da pessoa. Vocês viram aquela irmã falando, ela não dorme à noite, ela dormiu e acordou daquele jeito? Não, uma má notícia apodreceu os ossos dela e tirou a paz dela. Ela vai no médico, toma remédio e não consegue dormir por causa daquela má notícia. Mas enquanto Moisés estava ali, com 2 milhões de pessoas chorando, pranteando, clamando, sofrendo com os ossos apodrecidos, a Bíblia fala que ele envia 2 portadores das boas notícias, 2 homens cheios do Espírito Santo, Josué e Caleb. Eles entram naquele lugar e falam: Moisés, eia, parem de chorar, parem de se lamentar, parem de gemer, ânimo, Deus está conosco, Deus está dentro de nós. Deus tirou a força do inimigo e nós vamos devorá-lo como pão na nossa boca. Deus me trouxe aqui nesse altar para te dizer: eia, pare de chorar, pare de chorar. Deus está tirando a força dessa enfermidade, Deus está tirando a força dessa má notícia, Deus está tirando a força dessa perseguição. Você vai devorá-lo como pão na sua boca. Oh Jesus! Somente uma boa notícia, ela tem poder de destruir a má notícia. Assenta no seu lugar. Somente uma boa notícia tem poder de destruir a má notícia. Eu não estou pregando aqui uma história que passou, eu estou pregando aqui uma realidade na sua vida. E toda vez que eu lançar uma palavra profética, levanta dessa cadeira e toma posse que hoje é o dia do seu milagre. Você vai devorar como pão na sua boca. Qual é a má notícia que tem tirado o seu sono? O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Receba a alegria do Espírito Santo, receba a alegria que vem de Deus. Aleluia. Assenta no seu lugar. Uma má notícia também, ela compromete a vida emocional de Elias, o profeta Elias. Esse homem que a Bíblia fala que ele orou e choveu o que não chovia durante 3 anos. Esse homem que orou e a chuva também parou. Esse homem que orou e fez um morto ressuscitar. Meu Deus, quanto relacionamento, quanta intimidade com Deus Elias teve. Mas uma má notícia, ele derruba esse homem, ele joga esse homem numa profunda depressão. Inclusive hoje é ceia do fortalecimento baseado nessa história de Elias. Elias recebe uma má notícia que Jezabel ia cortar a cabeça dele. Falou assim: olha, Jezabel mandou cortar a sua cabeça e vai te dependurar numa praça pública. Ele poderia até orar para essa mulher morrer, né? Mas ele não. A Bíblia diz que ele vai para o deserto. Aquela má notícia de uma perseguição leva ele para o deserto. A Bíblia diz que ele deita debaixo de um zimbro e ali ele ora a Deus pedindo a própria morte. Ele fala: Senhor, tira a minha vida, eu não dou conta mais. Olha só, ele está provando que Provérbios 17, 22 apodrece os ossos da pessoa. Ele está provando que aquela má notícia gerou dentro dele, Jeremias 49, 23, medo, pavor,
ansiedade, incredulidade. Ele fica desesperado, ele pede: Senhor, eu quero morrer. Quantas pessoas recebem uma má notícia e falam: eu quero morrer? Essa semana eu atendi uma irmã pelo Instagram, que é a minha igreja ali também, né? A igreja de Cristo, onde que eu prego e ganho almas para o Senhor. Uma jovem, uma moça de 20 e poucos anos, porque a porta de emprego fechou para ela. Ela não tem, o sonho da faculdade dela, formou uma faculdade de enfermagem, não tem emprego para ela. Ela estava tentando tirar a sua própria vida. Aquela má notícia apodreceu os ossos dela. Ela: eu não quero mais viver. A pessoa, por causa da má notícia, ela não tem mais vontade de viver. E Elias fala: Senhor, tira minha vida, eu não quero mais viver. Quantas pessoas você não conhece que já tentaram tirar as vidas por causa de uma má notícia? Pergunta a qualquer psicólogo. O suicida, ele não suicida para tirar a sua vida, mas para acabar com o problema de uma má notícia. Ele quer acabar com a má notícia que está atormentando a vida dele. Mas enquanto Elias deita a sua cabeça debaixo de um zimbro e começa a pedir a Deus a própria morte, o próprio Jesus vem do céu. O próprio Jesus vem do céu para trazer a ele uma boa notícia, porque somente uma boa notícia tem poder de destruir a má notícia. Jesus olha para Elias e fala: Elias, levanta desse chão. A sua jornada não acaba aqui. Eu estou aqui para profetizar a sua vida. A sua jornada não acaba aqui. Tem muita coisa para acontecer. Tem muito milagre para ser liberado. Tem muitas bênçãos na sua vida. A boa notícia, ela vem do céu hoje para você, para te dizer: a sua jornada, ela não acaba aqui. A sua jornada não acaba aqui. Declare isso para o seu irmão. Fala com ele: a sua jornada, meu irmão, ela não acaba aqui. A sua jornada, ela não acaba aqui. Aleluia. Assenta no seu lugar glorificando. Não deixa essa unção acabar, não. Não deixa essa unção acabar, não. Porque quando eu acabar essa oração, essa palavra aqui, Deus vai te levar no céu. Então o céu vai descer sobre a igreja. Oh, relabaxere, canta lamanaias. Aleluia. Assenta no seu lugar. Agora, e quando uma má notícia, ela vem de geração em geração, ou até mesmo durante muitos anos, atormentando a vida de uma pessoa? Foi o que aconteceu na vida de Ana. 18 anos sofrendo por causa de uma má notícia. 18 anos lamentando, 18 anos sentindo seus ossos apodrecidos, sem força, porque ela era mulher de Deus. Ana era uma serva do Deus vivo. Era serva de Deus, mas ela tinha um problema de esterilidade. Aquela má notícia de uma enfermidade no seu corpo tirou a força de Ana. Ela se tornou uma mulher depressiva. Ela só ficava chorando. A Bíblia fala isso. 1 Samuel fala que ela chorava o tempo todo amarga. Uma mulher amarga de alma. Ela fala para Deus, ela fala: eu sou uma mulher amarga. Uma pessoa que vive em depressão, sem motivo de viver, sem sorriso nos lábios. E aquela má notícia, ela não veio de fora, ela veio de dentro. Dentro da sua própria casa, ela tinha que dormir e acordar todo dia com aquela má notícia. Já não bastava ela sofrer sozinha com aquele diagnóstico, daquela esterilidade. Mas dentro daquela casa, tinha uma filha de Belial, Penina, a segunda esposa de Eucana, que todo ano tinha um filho, e olhava para Ana e falava assim: você é estéril, você não pode ter filho. Sabe? Quando a pessoa já está... Eu acredito que você nunca passou por isso, não. Só eu. Sabe quando você está sofrendo por um problema e a pessoa ainda vem julgando na sua cara aquele problema? Te apodrecendo a cada dia mais. A pessoa não tem paz por causa disso. Penina todo dia acordava dentro da própria casa da Ana e falava: você é estéril, você é seca, você é amaldiçoada, não pode dar filhos para o nosso marido. Eu todo ano dou um filho para ele. Aquela má notícia apodrecia a alma de Ana.
Aí, quando ela acha que não, o próprio marido dela, Eucana, ele fica tão desesperado que, em vez de ajudar, ele atrapalha mais. Ele fala: Ana, eu lhe sou o suficiente, mais do que 10 filhos. Aquela má notícia fazia Ana dormir e acordar todo dia, apodrecida por dentro, amarga por dentro. Até que um dia, Ana, quando ela vai para o altar, ela vai para onde? Ela vai para onde? Para o templo dos anjos, com aquela amargura na alma. Aí Deus levanta um profeta no altar, assim como Ele está me levantando nessa manhã, para deixar uma boa notícia para Ana. Enquanto Ana chorava, enquanto Ana clamava, enquanto Ana gemia de dor, Ele levanta como um profeta e diz: mulher, fica em paz, porque o Deus de Israel já concedeu o desejo do seu coração. Eu estou aqui nessa manhã para te dizer: fique em paz, porque o Deus de Israel já concedeu o desejo do seu coração. Fique em paz, porque o Deus de Israel já liberou essa boa notícia. O telefone vai tocar essa semana, alguém vai te ligar para dar uma boa notícia. Aquela causa na justiça, ela vai bater o martelo. Aquele dinheiro parado no banco vai ser liberado. A sua casa própria, o seu carro zero, o seu casamento restaurado, a salvação dos seus filhos. Fique em paz, porque o Deus de Israel, Ele já liberou o desejo do seu coração. Agora, para você que está de pé recebendo essa promessa, fica de pé, porque eu estou aqui como profetisa do Senhor. Não é a pastora Nina, mas é o Deus de Israel através da minha boca para falar para você. Jeremias 33:20 diz assim: eu, o Senhor teu Deus, só não vou liberar esse milagre, só não vou realizar esse sonho, se existir algum homem que possa impedir o nascer do dia ou o chegar da noite. Vai nascer, vai nascer, vai nascer. Sejam cheios do Espírito Santo, sejam cheios do Espírito Santo. O Senhor está rasgando os céus essa manhã, liberando para você uma boa notícia que vem dos céus, descerá sobre ti o Espírito Santo de Deus com as boas novas. Receba em nome de Jesus. Receba as boas notícias essa manhã. Somente uma boa notícia tem poder de destruir as más notícias. Continua glorificando. A sua boca vai trazer o seu milagre aqui. Quanto mais você louvar, quanto mais você dá glória, quanto mais você dá aleluia, as boas notícias vão chegar na sua vida. Nós vamos orar repreendendo as más notícias. Nós vamos orar repreendendo essa má notícia que tem te atormentado. E vamos orar para Deus liberar a boa notícia sobre a sua vida em nome de Jesus.